O silêncio que salvou. Goiânia, fevereiro de 2023. Chovia aquele sereno fino que molha só quem tá parado demais. Eu não deveria estar ali. Não naquela hora, não naquele dia. Mas o sistema de alarme da igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá na Rua das Palmeiras, tinha dado pane pela terceira vez no mês, e o padre Osvaldo, já de paciência curta, me ligou às 6 da tarde pedindo para eu resolver na hora, senão a procissão de Corpus Christi, que estava marcada para dali a 2 dias, ia virar piada na boca do povo. Imagina, Zé, a imagem da santa sendo carregada e o alarme tocando igual sirene de carro de polícia. Ele não precisava explicar. Eu sabia o tamanho do vexame. Mas eu estava cansado. Had sido um dia longo, 3 chamados em condomínios no setor marista, um cliente no Jardim América que me pagou com cheque para depois, como se eu fosse banco, e ainda por cima a minha moto, uma CG 150 velha guerreira, estava fazendo um barulho estranho no escapamento. Quando cheguei na igreja, a chuva tinha aumentado, e o cheiro de terra molhada misturado com incenso me deu uma calma que quase me fez esquecer do serviço. Quase. Tá tudo errado, Zé. O padre me recebeu na porta, a batina esvoaçando com o vento que entrava pelo corredor. Desde ontem esse troço apita sozinho. Já rezei, já benzi, já xinguei, nada adianta. Sorri. Padre Osvaldo era um homem de fé, mas também de pavio curto. Ele apontou pro painel de controle, lá nos fundos, perto da sacristia. Era um sistema antigo, daqueles que mais davam problema que segurança. Abri a tampa, passei os dedos nos fios, e logo vi um curto-circuito no sensor da porta dos fundos. Coisa de rato roendo fiação ou umidade demorada. Nada que umas emendas e fita isolante não resolvessem. Vou ter que desligar o sistema todo para consertar, padre. Uns 20 minutos, no máximo. Faz o que tiver que fazer, mas não deixa ninguém entrar sem autorização. Tá cheio de coisa valiosa aqui dentro. Ele olhou pro altar, onde a réplica da Nossa Senhora Aparecida, toda dourada e com um manto azul, brilhava sob as luzes. E cuida bem dela, hein? Assenti. Não era a primeira vez que eu via isso. A imagem tinha sido doada por uma família rica de Goiânia anos atrás, e desde então era tratada como relíquia. O padre tinha razão em se preocupar. Roubo de igreja não era comum, mas também não era impossível. Desliguei o alarme. O silêncio que se seguiu foi tão abrupto que até o zumbido dos meus próprios pensamentos pareceu alto. Comecei a trabalhar, mas algo me incomodava. Um pressentimento, daquele tipo que a gente ignora até não poder mais. Olhei pro relógio, 18h47. A missa das 7 estava para começar, e a igreja ainda estava vazia. Estranho. Foi quando ouvi o barulho. Um rangido de porta, vindo dos fundos. Não da entrada principal, não da lateral. Dos fundos. Onde só tinha o depósito e a saída para a rua de trás. Meu corpo gelou. Não era vento. Não era chuva. Era alguém. Engoli em seco e me abaixei atrás do banco mais próximo. O coração batia tão forte que eu tinha medo de alguém ouvir. Calma, Zé. Pode ser o zelador. Pode ser um fiel que entrou sem você ver. Mas a voz na minha cabeça não me convenceu. Porque se fosse alguém de dentro, teria entrado pela frente. E se fosse alguém de fora? Outro rangido. Passos. Devagar. Cautelosos. Olhei para trás. A sacristia ficava a uns 5 metros de onde eu estava. Se eu corresse, dava tempo de me trancar lá dentro e ligar para a polícia. Mas e se eles estivessem armados? E se tivessem mais gente? Respirei fundo. Não vai ser hoje que um ladrão me pega de calças curtas. Com cuidado, me levantei e me aproximei da parede, onde a sombra dos bancos me cobria. Os passos vinham na minha direção. 2 caras. Um alto, de moletom preto, e outro mais baixo, com uma mochila nas costas. O cheiro de maconha vinha forte deles. Amadores, pensei. Mas amadores com revólver. Tá tudo tranquilo, mano. O alarme tá desligado,
igual o Zé falou. O mais baixo falou, e meu sangue congelou. Zé? Eles sabiam meu nome. Cala a boca, imbecil. O outro sibilou. Vamos logo. Pega a imagem e a arca das doações. Nada de heroísmo. Meu cérebro trabalhou rápido. Eles não estavam ali por acaso. Eles tinham um plano. E eu, sem querer, tinha sido a peça-chave. Aquilo não era um assalto comum. Era algo calculado, com informações de dentro. Zé. Meu estômago revirou. Quem tinha me entregado? O padre? O sacristão? O próprio segurança que me chamou para consertar o sistema? Vamos, rápido! O mais alto empurrou o outro, que tropeçou num banco e praguejou. Esse trem tá fedendo a polícia. Polícia? Não tinha ninguém além de mim. Ou, tinha? De repente, um barulho de passos lá fora. Rápidos, pesados. Alguém corria na calçada da Rua das Palmeiras, esbarrando nas poças que a chuva fina deixava. Os ladrões congelaram. Merda. É a ronda. O baixo engoliu em seco. Eu não podia deixar eles levarem a imagem de Nossa Senhora. Não naquela semana, tão perto da procissão de Corpus Christi, quando a cidade inteira se enfeita com tapetes de serragem colorida e o cheiro de incenso mistura com o de pipoca das barracas. A igreja de São Judas Tadeu era ponto de parada, e a imagem da padroeira, um símbolo. Mas o que eu podia fazer? Eu era só um técnico de alarme, com uma chave de fenda no bolso e um rosário que minha avó me deu quando eu era criança e que eu nunca usava. Os passos se aproximaram da porta. Os ladrões se entreolharam, nervosos. Esconde aí! O alto empurrou o outro atrás do altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida brilhava fraca sob a luz das velas. E foi então que eu vi uma sombra se movendo sozinha. Não, não era sombra. Era ela. A imagem piscou. Não, não piscou. Mudou. Por uma fração de segundo, os olhos pintados da santa pareceram se virar na minha direção, como se me dissessem, agora é. Meu coração disparou. Eu não era religioso, mas minha avó sempre dizia, quando a senhora chama, é para ouvir. E eu ouvi. Com um pulo, eu derrubei o banco mais próximo. O estrondo ecoou pela igreja vazia. O que foi isso? O ladrão alto girou, a arma apontada para mim. Eu não pensei. Apenas ajeitei o boné da Goiás Esporte Clube, aquele que ganhei no jogo contra o Vila Nova no estádio Serra Dourada, e gritei. Corre, seu otário! A PM tá aí! O baixo não hesitou. Deu um chute no banco e saiu correndo pela lateral, esbarrando nas flores do altar. O alto, porém, não se moveu. Ele sorriu. Zé, ele falou meu nome como se fosse uma ameaça. Você tá ferrado. A arma apontou para minha testa. Eu fechei os olhos. E então? Bum! Não foi um tiro. Foi a porta da igreja arrombando com um chute. Polícia! Ninguém se mexe. Os PMs entraram como um furacão, armas em punho. O ladrão alto tentou reagir, mas levou um soco no estômago e caiu de joelhos. O outro já estava algemado no chão, choramingando que não sabia de nada. Eu respirei. Estava vivo. Mas não foi a polícia que me salvou. Foi ela. Quando me virei para a imagem de Nossa Senhora, algo tinha mudado. Não eram os olhos, não dessa vez. Era o rosário que estava em suas mãos antes, agora pendurado no meu pescoço. Aquele que minha avó me deu. E no chão, onde o ladrão tinha pisado, uma moeda de R$ 1 brilhava sob a luz das velas. Uma moeda que eu tinha perdido há anos, quando ainda acreditava em milagres. 3 dias depois. A chuva tinha parado, e Goiânia respirava aliviada. O assalto à igreja virou notícia no jornal Anhanguera, e até o bispo Dom Washington veio me agradecer pessoalmente. Os ladrões? 2 marginais que planejavam vender a imagem no Mercadão de Campinas para um colecionador de São Paulo. O Zé que eles mencionaram?
um ex-funcionário da empresa de segurança, demitido por roubo, que viu meu nome na ordem de serviço e me entregou. Mas ninguém falou do rosário. Nem da moeda. Nem do fato de que, quando a polícia revisou as câmeras, não havia ninguém na igreja além de mim e dos ladrões. Você é um herói, Zé. O padre me apertou a mão, os olhos brilhando. Deus te usou para proteger a Nossa Senhora. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. Naquela noite, fui sozinho até a praça cívica, onde a chuva fina ainda teimava em cair, molhando os tapetes de Corpus Christi que ainda decoravam as ruas, apesar da festa ter terminado havia dias. Sentei no banco debaixo da estátua do bandeirante, as mãos tremendo não pelo frio, mas pela memória daqueles olhos azuis que me fitaram no escuro da igreja. Tirei o rosário do bolso daquele mesmo que a velha Dona Maria das Dores me dera quando eu ainda era menino, na rua 74, depois que meu pai morreu. Segura isso, Zé. Quando a coisa apertar, ela te lembra que não tá sozinho. E apertou. Como apertou? Revi mentalmente cada segundo, o barulho dos passos na sacristia, o cheiro de cera derretida misturado ao suor dos homens que me ameaçaram com a faca cerrada. O momento em que minha mão, sem pensar, desligou o painel de alarme não por medo, mas porque algo me disse que aquelas sirenes iam atrair mais perigo do que ajuda. E então, o silvo do vento cortando as janelas altas, o brilho prateado da moeda de Nossa Senhora rolando pelo chão de mármore, como se tivesse sido jogada por mãos invisíveis. Pega, filho. Não é para você, mas você precisa segurar. Os policiais não entenderam. Nem eu. A moeda sumiu quando tentei mostrá-la ao delegado, como se nunca tivesse existido. Só ficou o cheiro de flores, aqueles cravos brancos que só desabrocham no adro da matriz nos dias de festa e a certeza de que, quando o primeiro ladrão gritou "tá vendo aquela sombra", e correu como se o diabo estivesse em seus calcanhares, não era minha imaginação. Você tá bem, moço? Uma voz grossa me tiraram do transe. Era seu Antenor, o dono da padaria na rua 23, com um pão de queijo quentinho embrulhado em papel manteiga. Ouvi dizer que foi você que segurou os cara lá na igreja do Rosário. Esses tempo tá feio, hein? Bandido não respeita nem santo. Engoli em seco. Não respeita, não. Mas alguém tinha respeitado. E me escolhido para ser a mão que segurou a faca, que desligou o alarme, que ficou entre a imagem de Nossa Senhora Aparecida e dois homens decididos a levá-la embora. Obrigado, seu Antenor. Peguei o pão, mas não tinha fome. Só uma sede estranha, como se precisasse beber água benta para lavar a poeira da alma. Caminhei sem rumo até a Avenida Goiás, onde as luzes dos bares já piscavam apesar da chuva. Parei em frente à vitrine da Casa Pedro, onde um rádio velho tocava Asa Branca em volume baixo. Era fevereiro, mas parecia novembro, aquele friozinho úmido que entra nos ossos. E então vi ela. Não a santa. Uma mulher. Magra, de vestido azul desbotado, os cabelos presos num coque solto. Estava parada sob a marquise do Banco do Brasil, olhando para mim como se me conhecesse há anos. Quando cruzei a rua, ela sorriu e disse, com sotaque do interior: "Você é o José, né? O técnico." "Sou." Parei a 1 metro de distância, desconfiado. "A senhora me conhece?" "Conheço." Ela tirou do bolso um terço de contas pretas, igual ao meu. "Minha mãe fez esse aqui para você, quando você era piá. Dona Maria das Dores. Eu sou a Lúcia, filha dela." Meu coração deu um salto. Dona Maria das Dores tinha morrido quando eu tinha 12 anos. Segura isso, Zé. A memória queimou como fogo. Ela falava de você. Lúcia apertou o terço na minha mão. Dizia que um dia você ia precisar lembrar que milagre não é só para quem pede. É para quem faz. Fiquei sem palavras. A chuva aumentou, e ela se foi tão rápido quanto apareceu, deixando só o cheiro de alecrim, o mesmo perfume que saía das panelas de Dona Maria quando ela fazia seus trabalhos de fé. Voltei para casa pela Rua das Palmeiras, onde morava num sobrado amarelo com as janelas sempre entreabertas. No caminho,
Passei pela oficina do seu Bento, que consertava motos e sempre tinha um rádio ligado na Rádio Brasil Central. Dessa vez, era a voz do padre anunciando a missa de ação de graças, pelo milagre ocorrido na nossa querida Igreja do Rosário. Sorri amargo. Milagre. Palavra pesada. Dentro de casa, liguei a chaleira e sentei à mesa da cozinha, onde ainda estava o jornal de domingo com a manchete sobre o assalto frustrado. Ao lado, uma foto minha com o bispo, tirada às pressas. Herói, dizia a legenda. Mas herói não era. O som que não houve. A chaleira apitou, cortando o silêncio como um grito abafado. Desliguei o fogo e servi o café preto, forte o bastante para acordar até os mortos. O vapor subia em espirais, igual a fumaça dos fogos no dia de Nossa Senhora Aparecida, quando a cidade inteira se juntava na praça cívica para cantar o Salve Rainha. Mas naquele fevereiro chuvoso, Goiânia não estava em festa. Estava em choque. Tombei a xícara de uma vez, sentindo o amargo queimar a garganta. Herói, a legenda dizia. Se soubessem que eu tinha tremido como vara verde quando os bandidos entraram na igreja, que quase deixei o controle remoto do alarme cair 3 vezes antes de apertar o botão. Se soubessem que, no fundo, eu só queria sumir dali antes que alguém percebesse que o sistema de segurança da Igreja do Rosário era uma piada, fios pelados, sensores que falhavam, e uma sirene que mais parecia um apito de cachorro do que um alerta. Mas ninguém sabia. Nem o bispo, que me abraçou como se eu fosse um santo. Nem os fiéis, que agora me olhavam com respeito nos tapetes de Corpus Christi, como se eu tivesse alguma coisa a ver com os milagres. Só eu sabia a verdade. Se a sirene tivesse soado, aqueles homens não teriam saído correndo como baratas na luz. Teriam atirado. E o sangue que mancharia o chão não seria só o do vinho da missa. 3 dias antes. A chuva miúda teimava em cair quando cheguei na igreja, às 5 da tarde. O cheiro de cera e incenso misturado com umidade colava na pele. Dona Maria, a zeladora, varria o adro com sua vassoura de palha, murmurando rezas entre os dentes. Tá cedo, menino, ela disse sem olhar para cima. Ou será que é tarde? Ignorei o pressentimento. Abri a porta lateral com a chave que o padre me deu, uma daquelas antigas, de ferro, que rangia no trinco. O sistema de alarme estava na sacristia, atrás de um armário cheio de velas meio derretidas e um quadro da Aparecida com o vidro rachado no canto. Apertei o botão de teste. Nada. Nenhum pip. Porra! Tirei a lanterna do bolso e iluminei os fios. Um deles estava solto, roído provavelmente por ratos. A igreja era velha, cheia de frestas, e os bichos entravam como se fossem donos. Peguei a chave de fenda e comecei a mexer, mas a mão escorregou. A ferramenta caiu com estardalhaço no chão de pedra. Psiu! Dona Maria apareceu na porta, o dedo nos lábios. Tem gente rezando, rapaz. E hoje não é dia de barulho não. Desculpa, dona. Tô quase acabando. Ela olhou pro meu rosto, depois pros fios. Você tá suando, João. E não é do calor. Engoli seco. Dona Maria tinha esse jeito, via coisas que os outros não viam. Ou fingia ver. Uma vez, ela jurou que viu a imagem da Aparecida chorar na procissão do ano passado. Todo mundo achou que era suor da cera derretendo, menos ela. É só o alarme, dona. Tô consertando. Não é o alarme não, ela murmurou, cruzando os braços. É eles. Quem? Ela não respondeu. Só virou as costas e saiu, deixando para trás um rastro de cheiro de alfazema e medo. Às 7 da noite, a igreja estava vazia. Ou pelo menos eu achava. Terminei de consertar os fios mais ou menos, andei pelo corredor central, testando os sensores de movimento. Quando passei pela capela lateral, onde ficava a imagem de Nossa Senhora, algo me fez parar. Não era o cheiro, nem o silêncio. Era uma sombra. No banco da frente, um homem de jaqueta preta e gorro abaixado rezava. Ou fingia rezar. Suas mãos não se moviam no terço. Seus olhos, sim, espiavam o altar, a arca das doações, a porta dos fundos.
Meu sangue gelou. Saí devagar, sem fazer barulho, e corri para a sacristia. Liguei o monitor do sistema. Nada. As câmeras estavam desligadas. Alguém tinha sabotado. Merda. Peguei o celular para ligar pro padre, mas a tela piscou, sem sinal. A igreja era um poço de concreto armado, nenhum sinal de telefone entrava ali. Olhei para a porta. Se eu saísse, o homem me veria. Se eu ficasse, estaria sozinho com ele. Foi quando ouvi o barulho de passos no adro. Mais de um par. Eles não estavam sozinhos. A sirene não tocou. Não porque eu. Não porque eu tivesse esquecido de ativar o alarme. Foi porque alguém o desligou. Meus dedos tremiam ao digitar a senha no painel, mas a tela piscou vermelha. Acesso negado. Sistema bloqueado. Alguém tinha reconfigurado tudo. E não era eu. Do lado de fora, os passos se aproximavam. Vozes baixas, urgentes. Tá tudo tranquilo, chefe. Só tem um cara aí dentro. A voz era jovem, nervosa. Um menino, quase. E daí? Faz o serviço e some, respondeu o outro, mais velho, com um sotaque arrastado de quem veio do interior, talvez de Trindade ou até de Pirenópolis. Eu não tinha arma. Não tinha sinal. Não tinha saída. Mas tinha ela. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ali no canto da sacristia, olhando para mim com aquele sorriso sereno, como se já soubesse que tudo ia dar certo. Ou não. Mas, de repente, uma ideia me veio tão louca que até fez meu coração parar de bater por um segundo. Corri para frente do altar, onde a arca das doações ficava. Abri ela com a chave que sempre deixavam no gancho. Sim, eu sabia que era um risco, mas Padre João confia em todo mundo. Dentro, só moedas, cédulas amassadas e um envelope com doações para a festa de Corpus Christi, aquela que ia acontecer em junho, com tapetes de serragem colorida na rua 24 de outubro, procissão saindo da catedral até a praça cívica, e todo mundo comendo pão de queijo e beijando o andor da hóstia como se fosse a última vez. Mas não era o dinheiro que eu queria. Era o microfone sem fio que o coral usava nos ensaios. O mesmo que, por acaso, estava ligado na caixa de som da igreja, aquela que, por sorte, ou milagre, ainda funcionava. Apertei o botão. Respirei fundo. E então, com a voz mais firme que consegui, falei. Atenção, Polícia Militar de Goiás. Unidade especial a caminho. Repito, a igreja está cercada. Desistam agora ou serão baleados. Silêncio. 2 segundos de puro terror. Depois, o barulho de passos correndo para longe, xingamentos abafados, um carro ligando com pressa na Rua das Palmeiras. Eu me atirei no chão atrás do altar, esperando tiros, explosões, qualquer coisa. Nada. Só o som da chuva fina batendo nos vitrais e o cheiro de cera de vela queimada. Quando me levantei, a igreja estava vazia. As câmeras, misteriosamente, voltaram a funcionar. O sistema de alarme, também. E no chão, perto da porta, tinha um terço quebrado, aquele mesmo que a mulher de gorro fingia usar. Mas o que me deixou paralisado foi o bilhete dobrado dentro da arca das doações, em cima das cédulas. Obrigado, técnico. Ela te protegeu hoje. Não esqueça, a fé move montanhas, e desliga alarmes. Não tinha assinatura. E as digitais no papel? Nenhum vestígio. Como se tivessem sido apagadas. Naquela noite, enquanto tomava um caldo de cana na barraca do seu Zé, na Feira da Lua, contei tudo pro Padre João. Ele só balançou a cabeça, sorriu, e disse, filho, você acha que foi sorte? Em fevereiro, mês da padroeira, com a procissão de Corpus Christi chegando e a cidade toda pedindo milagre? Nossa Senhora gosta de brincar com os detalhes. Hoje, toda vez que passo na Rua das Palmeiras, olho para a igreja. Às vezes, juro que vejo uma sombra com um gorro abaixado rezando no último banco. E o alarme? Nunca mais falhou.
Mas eu aprendi que as maiores proteções não vêm dos fios que a gente conserta, mas das mãos que a gente não vê e que, no fim, até um técnico desajeitado pode ser um instrumento de algo muito maior. Enquanto isso, em algum lugar de Goiânia, um ladrão conta para os amigos que desistiu do golpe porque ouviu a voz da santa falando no rádio. E ninguém duvida. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência,